4, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e quem está aqui conosco agora é o Guilherme Oliveira, direto da região dos Jardins, onde uma tentativa de roubo terminou com a vice-consuleza da Colômbia baleada na última semana e ela não era o alvo dos criminosos, estava só passando pela região. E criminosos, Guilherme Oliveira, que já tem histórico, né? Passagem pela polícia. Bom dia para você. É isso mesmo, viu, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Para quem está no rádio, eu convido a entrar na live neste momento, porque a gente fala ao vivo diretamente aqui do cruzamento. Para quem está na live, o Daniel Mesquita comanda as imagens da Alameda Lorena com a 9 de julho, nesse cruzamento que, infelizmente, a vice-consuleza da Colômbia em São Paulo, a Cláudia Ortiz, foi baleada, né? Vítima de bala perdida em razão dessa tentativa frustrada de assalto ocorrida na manhã de sexta-feira. Só para quem não está a par da história, só para a gente lembrar, na sexta-feira de manhã, então, 3 criminosos a pé participaram de uma tentativa de roubo, 2 pelo menos foram diretamente a um táxi, tentaram roubar o celular de uma passageira, estouraram o vidro e tentaram pegar o celular dessa passageira, mas não conseguiram pegar esse celular, e inclusive alguns carros atrás, um policial também num táxi, a paisana de folga, mas armado, presenciou tudo aquilo e reagiu. Houve uma troca de tiros. Nessa troca de tiros, a vice-consuleza da Colômbia em São Paulo, a Cláudia Ortiz, acabou sendo baleada na região da cintura. Foi levada ao hospital Albert Einstein, teve que passar por um procedimento cirúrgico e segue internada, então, sob observação. Dos 3 criminosos que participaram da ação, 2 já foram presos pela polícia. O que chama atenção é isso mesmo, viu, Lupato? A quantidade de passagens para a idade desses criminosos. O primeiro que foi pego foi o Bruno Narbutis Borim, de 19 anos, que já tem 6 passagens pela polícia. 19 anos de idade para 6 passagens pela polícia. E a ficha criminal dele: tráfico de drogas, furto e latrocínio. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E esse latrocínio ele cometeu quando era menor de idade. Em 2023, com 17 anos, foi acusado pela morte do flautista Jonatas Monteiro de Oliveira Silva. O outro preso desse caso, aqui da região dos Jardins, entre a Alameda Lorena e a Avenida 9 de Julho, é o Juan Dias Machado, de 21 anos, que também tem uma extensa ficha criminal, por exemplo, furtos de celular e ainda receptação. Quem falou à Rádio Bandeirantes foi o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Cássio Araújo de Freitas, e ele pediu mais rigor na punição de criminosos, ainda mais os reincidentes. Vamos acompanhar a palavra do coronel. O criminoso, ele tem que sofrer as consequências dos seus delitos, porque senão você cria um sistema de incentivo a novos delitos. Dificilmente um criminoso que comete um latrocínio, ele já inicia nesse ato violento. Ele começa com pequenos furtos, aí ele vai evoluindo, depois um tráfico de drogas, depois um porte de arma. E as pessoas do entorno desse cidadão aí que foi preso, depois foi solto, elas ficam com uma percepção de insegurança, é claro. Eles falam: a polícia veio aqui ontem, levou ele embora, prendeu, e hoje ele está aqui de novo. Então as pessoas, essa sensação de insegurança advém da sensação de impunidade. Uma gera a outra. Bom, pois bem, esse terceiro criminoso, então, que participou dessa ação, ainda segue foragido. A polícia está na caçada dele, pedindo uma nota mais atualizada da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. A gente ainda não recebeu. Mas os números, pessoal, de ocorrência aqui da região do Jardim chamam a atenção. Esse caso foi registrado no 78 Distrito Policial, a região dos Jardins. E só nesse distrito policial, 851 registros entre roubos e furtos apenas em janeiro desse ano. Dá uma média de 20 casos por dia entre roubos e furtos na região dos Jardins. Se a gente for falar só de roubos, são pelo menos 3 roubos por dia aqui na região. É uma média muito parecida com a do ano passado, com 850 registros no mês de janeiro. E eu conversei com alguns moradores por aqui e a sensação de fato é essa, de insegurança. A gente vai ouvir primeiro o depoimento do Vinícius, que mora há 6 anos num prédio bem ao lado do cruzamento de onde a gente está falando. Vamos acompanhar o depoimento dele.
Já foi mais. Hoje em dia a gente tá tendo muito mais cuidado, assim, principalmente por conta do celular, né? Antigamente era um pouco mais. Você se sentia um pouco mais seguro. Hoje você já tem que ficar mais esperto porque tá rolando vários assaltos já. E você anda tranquilamente aqui na rua, de dia, de noite? Não, tranquilamente nunca, né? Já foi o tempo que a gente andava tranquilo. Agora sempre muito atento, assim, principalmente com o celular. Bom, conversei também com um taxista, o seu Djalma, que trabalha há 25 anos aqui no cruzamento da Alameda Lorena com a Avenida 9 de Julho. Eu até vou sair de frente aqui da câmera nas imagens do Daniel Mesquita. O cruzamento está aqui e o ponto de táxi está bem aqui em frente. Para quem está na live, está acompanhando, ou seja, fica ao lado mesmo do cruzamento. E o seu Djalma disse o seguinte, que toda semana tem ocorrência como essas. Vamos ouvir o depoimento do seu Djalma. Nesse farol da Alameda Lorena com a 9 de julho, tem sempre. Toda semana tem alguma coisa aí. Seja um celular, bolsa da mulherada, carro vidro estourado, sempre tem alguma coisa. Muito crime. E esses crimes normalmente são como? São bandidos a pé, bandidos em moto? Normalmente bandidos a pé, que estoura o vidro do carro, ou chega e manda abrir, pega a bolsa da mulherada, pega celular, essas coisas. É muito difícil ser com arma. Pois é, esses casos, claro, não são isolados aqui da região dos Jardins, mas a gente está falando daqui hoje por causa dessa ocorrência envolvendo a vice-consuleza da Colômbia em São Paulo, a Cláudia Ortiz. Mas com os outros moradores e também com o taxista que eu conversei por aqui, a insegurança, de fato, essa sensação de insegurança é em toda a cidade de São Paulo. Mas aqui em especial na região dos Jardins, porque a gente está falando hoje dessa ocorrência, pessoal. E vale lembrar que aquele trecho ali da 9 de julho, ali nas imediações da Lorena, do cruzamento com os Estados Unidos, é o ponto de maior incidência de roubos, por exemplo, de relógios, né? Ali é uma gangue especializada em relógio. Aliás, a prática é muito parecida. Relógio, aliança, celular. Muitas vezes são olheiros que ficam no semáforo anterior, às vezes vendedores ambulantes. Eles prestam atenção em alguém que está manipulando o celular ou prestam atenção no relógio e passam a informação para quem está no semáforo à frente, na calçada à frente, para fazer esse tipo de abordagem. Muito valet ali também, né, Sabino? Então... Restaurantes. E aí tem olheiro que fica olhando quem sai do restaurante. Enquanto espera o carro ali no valet, já vi casos como esse. Aí já olha o relógio, já olha a aliança e avisa quando sai com o carro para onde que está saindo. E o assalto que deixou a vice-consuleza da Colômbia baleada reacende o debate sobre a redução da maioridade penal. Um dos criminosos envolvidos, como disse aí o Guilherme, foi preso na sexta-feira, já havia sido apreendido por um latrocínio em julho de 2023. A gente tem que dizer apreendido porque não pode falar preso para menor de idade. Tem que ser apreendido. Mas, na verdade, dá no mesmo. Quer dizer, dá no mesmo não, porque a pena é muito menor e ele fica muito menos tempo preso. Na época, esse Bruno Narbutis Borim, ele tinha 17 anos e participou do crime que terminou com a morte do Jonatas Monteiro de Oliveira Silva. Quer dizer, ele já tinha uma morte nas costas. O crime é o mesmo que matou Vitor Hugo Deppmann, no dia 9 de abril de 2013. Vitor teve o celular roubado, foi assassinado pelo criminoso, que cumpriu 1 ano e 10 meses de medidas socioeducativas na Fundação Casa. 1 ano. Ele mata e cumpre apenas 1 ano e 10 meses. Desde então, nós temos a Marisa Deppmann, mãe da vítima, que lidera um movimento que pede a redução da maioridade penal. Ela defende que não haja limite de idade e que o jovem que cometa crimes fique detido na Fundação Casa até os 18 anos. Em entrevista à Rádio Bandeirantes e à Band News TV, Marisa lembrou que várias propostas para a redução da idade mínima para a condenação como adulto já foram discutidas no Congresso. A última delas, no entanto, foi enviada para arquivamento pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 2022. A gente tem falado sobre isso aqui há mais de mês, que nem legislativo, nem judiciário, nem executivo tem se mobilizado para aumentar as penas ou dificultar a saída desses criminosos para as ruas de São Paulo depois que eles praticam essas atrocidades.
Bom, diante de todo esse quadro, a Marisa destacou que o movimento para a redução da maioridade penal precisa partir da população, precisa ter uma campanha. Nesses 12 anos, o que eu vejo é que se a população não se mobiliza, os congressistas não fazem nada. Eu não consigo entender o porquê desse descaso com a população em relação às leis penais. Que a lei penal, antes de qualquer coisa, ela é intimidativa, ela tem que ser intimidativa, a pessoa não tem que praticar o crime. E no Brasil, é uma lei do 007, cada um faz o que quer, atira, mata, faz porque sabe da impunidade, principalmente os menores de idade. Em 2013 e 2015, a Marisa esteve no Congresso para discutir a redução na maioridade penal. Ela lembrou que muitos parlamentares pediram para tirar fotos. Tirar foto eles sabem, mas poucos apoiaram uma proposta de mudança da lei, repito, que nós estamos pedindo aqui há mais de mês, para dificultar a saída desses criminosos depois que eles praticam essas atrocidades. Aí vem todo mundo lá, né? Posso tirar uma foto, né? Os deputados, posso tirar uma foto com a senhora, posso não sei o quê. Não, a gente vai fazer, nós vamos acontecer. Ninguém faz absolutamente nada. Eu saí dali num completo desalento. Na época, 93% da população estava a favor da redução da maioridade penal e a OAB estava contra. Sai na rua, faz um levantamento, pergunta quem é a favor da redução da maioridade penal. Eu duvido que não dê pelo menos 80%. E com 80% ninguém faz nada, absolutamente nada. Os deputados, os nossos deputados e senadores, olham para os umbigos dele e falam, isso aqui tá bom para mim, isso aqui não tá, e pronto, acabou. A população que se lasque. A população que se lasque, porque os deputados não querem nem saber. Olha só, mais de 90% de aprovação tinha na época e ela não conseguiu a pressão suficiente para mudar a lei. Hoje a maioridade penal é de 18 anos. O jovem apreendido passa por uma avaliação socioeducativa a cada 6 meses. A alteração que tem mais força é a redução da idade para 16 anos, pelo menos por enquanto. Falando ao jornal Gente, Marisa Deppmann, no entanto, questiona se a mudança surtiria efeito realmente. Reduzir para 16 anos vai mudar alguma coisa? Não vai. Eu, particularmente, junto com alguns promotores da Vara da Infância e da Juventude, nós fizemos um projeto de lei de reforma do ECA, que é um processo mais fácil de mudança do que uma PEC. Então, por que não reduzir vai para 14 anos ou para 12 anos? Ou então, que nem uma sugestão que eu também dei, os menores praticantes de crimes previstos na lei dos crimes hediondos, eles responderiam como adultos. Porque, como a própria lei diz, crime hediondo, é um absurdo. São crimes que realmente chocam, fragilizam a população. 10h37 é um debate que não vem de hoje. A cada caso que aparece, a gente volta a falar sobre esse assunto, até porque, como disse a Marisa Deppmann aqui, o Sabino acabou de destacar, 90% da população, né, pela pesquisa que ela fez, aprovava essa medida. E é difícil não aprovar, né? Porque você fica pensando, pode acontecer com alguém próximo a você, pode acontecer com você. E aí, às vezes, né, pode parecer pesado falar em redução da maioridade penal como um todo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles acharam uma saída. A maioridade penal continua sendo, né, de 18 anos. Mas, se você cometer crime grave, então vamos lá, assassinato, latrocínio, estupro, sequestro, você responde como um criminoso em todos os estados. E aí, como lá, né, tem uma legislação estadual mais forte do que aqui, cada estado tem a sua regra, em alguns pode ser até prisão perpétua em crimes hediondos, e em alguns, como Nova York, por exemplo, a partir dos 7 anos de idade, se você cometer um crime grave, você vai responder como um adulto. E mesmo assim, eles continuam na maioridade penal de 18 anos. Então, tem saída para isso. Tem saída. Basta querer. O problema é que em Brasília, aparentemente, muita gente não quer. Pois é, queria entender por que não quer.